Bom, eu vou fazer a pergunta do século aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, de boa. Já é. Valeu, pessoal. Bom, primeiramente, boa noite. Queria agradecer aí mais uma oportunidade. Acho que é a terceira vez que eu estou vindo aqui apresentar conteúdo de procedência duvidosa para a rapaziada. E hoje eu estava falando um pouco sobre Dean Server. Não sei ao certo como é que pronuncia o nome. Eu vi que tem uns experts aqui na call já. O Felipe Sampaio ali, ele pode me dar ajuda qualquer coisa no final. E como eu não sei usar também o Zoom, eu queria fazer uma integração aqui, tipo, perguntar, sabe quando você pergunta assim, quem é que já usa aqui a tecnologia, só que não sei muito bem como é que faz, mas eu vi que tem um botãozinho aqui de reactions, né, que você consegue reagir com um thumbs up, né, um joinha. Vocês manjam de fazer isso aí? Vamos lá, bota o joinha aí pra mim ver que vocês manjam. Joia. Bom, eu quero saber então, tipo, só pra gente começar, quem aqui já teve alguma experiência, seja profissional ou não, de estudo com Elixir, mas não só com Elixir, com Phoenix ou com alguma outra framework, seja Membrane ou Nerves? Pode botar o joinha aí, quem... Joia. Eu vejo que é pouca gente ainda. Então, vou iniciar aqui, começar falando então um pouco sobre mim primeiro. Bom, meu nome é William, eu trabalho como desenvolvedor, já vai fazer um tempo aí, atualmente estou trabalhando com Elixir e Ruby. Eu trabalho na Magnetics, eu esqueci de botar a informação aí, mas é recente também, eu entrei na Magnetics faz pouco tempo. E estou trabalhando basicamente 95% do meu trampo lá é só com Elixir, por conta de um projeto novo. E tem as minhas redes sociais aí, para quem quiser entrar em contato, eu vou botar de novo esse slide lá no final, para quem quiser falar comigo. E é isso, falem comigo, por favor. Sou carente. O que é então, né, o tal do Gene Server? Ele é um processo, a gente pode ver ele como um processo. Então, você está desenvolvendo a sua aplicação, você precisa criar um certo paralelismo ali, né? Desenvolver alguma coisa que vai rodar no background de forma síncrona. E a gente pode ver isso nos exemplos de desenvolvimento web que a gente tem hoje em dia, quando você cria a conta de um usuário e você vai despachar o e-mail você vai despachar um e-mail para aquele usuário, dizendo que a conta foi aberta e pedindo para ele confirmar. Isso é um processo síncrono que está rodando dentro do seu serviço. E o Gene Server nada mais é do que um processo também. A diferença é que ele é um processo que ele tem uma vida um pouco mais longa. Ele não é aquele tipo de processo que você inicia, dá uma tarefa para ele, ele resolve essa tarefa e ele finaliza. Não, na verdade ele roda um pouco mais. Além disso, ele possui um estado interno. Então, ele é um processo que tem um estado interno e esse estado interno é somente dele. Ele não é compartilhável, você não consegue compartilhar estado e recurso entre os processos do Elixir. Isso é uma coisa que não é só do Gene Server, é uma coisa que vem também desde os outros processos, por conta do modelo de atores que o Erlang roda. E com esse estado interno você consegue atualizar e consegue adicionar coisas ali que podem ser necessárias para sua aplicação rodar. Você consegue gerenciar, dando um exemplo simples aqui, você consegue fazer um gerenciador de processos que você cria, apesar de que já existe um supervisor para isso também, mas você consegue fazer um gerenciamento de recursos da sua aplicação, de implementar um semáforo, que foi basicamente o que o Discord fez. Então, você tem lá uma aplicação de server rodando e a aplicação principal à parte, e o seu Gene Server ele vai ficar responsável por dizer para os outros processos se eles podem pegar a fila dentro do semáforo ou se eles não podem. Então, ele vai ter esse estado, guardando lá quais são os processos que estão na fila, ou que já saíram, ou que vão entrar ainda, e ele vai fazer essa questão do semáforo, de dar um lock ou de dar um release. Então, basicamente, é isso. E essa questão do comportamento genérico que eu botei aqui embaixo é porque o Gene Server ele vem com algumas callbacks principais,
e você consegue implementar elas quando você vai criar o seu Gin Server. E essas callbacks servem para você se comunicar com o Gin Server e dizer para ele como que você quer que o estado do seu Gin Server seja atualizado. Então, se você quer fazer com que o seu servidor funcione igual uma pilha, igual uma fila, acho que esses são os exemplos mais básicos que eu me lembro agora de implementações para o processo. Você consegue fazer tudo isso usando essas callbacks. Eu anotei aqui algumas das principais callbacks que eu vi, que eu vejo que todo o servidor de server possui, são o handle call e o handle cache. Dentre esses existe mais 4 ou 5, se eu não me engano, mais 4 ou 5 callbacks que tem outras funcionalidades, mas eu anotei aqui as mais principais. O handle call é quando você precisa fazer uma chamada síncrona para o seu Gin Server, então você está precisando alterar alguma coisa no estado e você precisa que o servidor lá, o processo, retorne algo para sua aplicação principal dizendo como que está o estado atual, já que você alterou ele. Então, suponhamos que a gente tem uma pilha, eu vou mostrar um exemplo no próximo slide, mas suponhamos que a gente tem uma pilha, o nosso Gin Server ele vai atualizar a informação e vai retornar uma outra informação dizendo qual é o novo estado, dependendo da forma que você implemente. E temos também o handle cache, que é uma implementação assíncrona. Então, você usa o handle cache quando você precisa enviar informações para o seu Gin Server, mas você não necessariamente espera um retorno daquilo, você só quer que ele processe aquilo e armazene num novo estado. Então, a gente meio que tem um loop aí. O Gin Server está iniciado, ele está rodando e você tem o seu Gin Server aqui e você pode chamar ele usando funções síncronas, onde você vai enviar um estado e receber uma atualização desse estado, e você vai ter as funções assíncronas, onde você vai enviar um estado, uma variável, depende de como você implementar, e você não espera um retorno disso, você só quer que o Gin Server processe de novo o estado e armazene isso internamente. Eu botei um exemplo aqui de uma pilha, e vocês podem ver que essa pilha, ela implementa as callbacks aqui do handle call e handle cache. Isso é um exemplo que eu tirei, se não me engano, do Xdocs. E aí ele implementa o POP utilizando o handle call, que é uma chamada síncrona, porque a gente precisa saber qual que vai ser o retorno dessa chamada. Então, o que que acontece? Você manda um POP numa pilha, você quer saber qual que é o valor que estava no topo da pilha para você remover ele e armazenar ele numa variável, ou simplesmente só removê-lo. E um handle cache, que é quando a gente precisa... eu implementei ele usando push, que é quando a gente precisa enviar valores para o nosso Gin Server, e só garantir que o Gin Server armazene isso lá no estado interno. A gente não necessariamente espera um retorno disso. Então, como vocês podem ver, ele vai receber aqui um push, ele vai receber aqui um push, né, um atom, vai receber o valor que eu enviei aqui no push value, e ele vai adicionar esse valor dentro da nossa lista. Então, da nossa lista aqui, mas no caso isso aqui é uma pilha, né? Então, ele vai armazenar bem no começo da lista. E a mesma coisa, quando ele for remover, ele vai remover do começo da lista. Então, é bem a implementação de uma pilha. Você adiciona as coisas e você remove as coisas do topo. Então, a última coisa que entrou vai ser a primeira coisa que vai sair. Existem outras coisas aqui, além dessas callbacks, que são esse definite e o start link, que são métodos que você precisa ter para garantir que o seu Gin Server vai rodar. Então, o start link é quando você inicia o seu Gin Server e você está dizendo que você tem um novo processo rodando e você vai gerar um PID, que é o ID de processo. E aí, a partir disso, você consegue chamar os métodos que você implementa lá para fazer a interface com o seu serviço, com o seu produto. No meu caso, foi o push e o pop. Eu tenho um exemplo aqui para a gente testar, que é usando essa pilha mesmo, para vocês terem uma noção. Ele vai gerar um processo ID para a gente e vai responder OK, funcionou, inicializar a nossa pilha.
e eu consigo armazenar coisas dentro dela agora. Consigo armazenar valores. Esse armazenamento está sendo totalmente assíncrono, então ele não me retorna nada além de um OK. E eu consigo remover esses valores. Eu consigo dar um pop e ele vai remover o último valor que eu adicionei. É basicamente isso. Isso aqui é a implementação daquele arquivo que eu mostrei para vocês ali no exemplo. Bom, além dessa talk aqui, ontem mais ou menos eu preparei um texto sobre o Gene Server, eu adicionei algumas curiosidades lá, aonde que as pessoas estão utilizando isso, eu pretendo estar incrementando isso lá e adicionando mais conteúdo, e estar produzindo mais conteúdo também sobre isso. E vocês conseguem acessar o texto por esse link, ele está no DevTools, se eu não me engano. E lá eu vou mostrar também alguns exemplos de onde é utilizado dentro de libs. Então, existem libs que utilizam o Gene Server, libs que você instala pelo Mix, como por exemplo o Kafka Consumer. Quando você vai fazer uma integração com Kafka no seu produto, você está utilizando uma lib do Kafka lá no seu servidor Elixir, e essa lib ela utiliza um Gene Server para poder fazer o listening, né? Tipo, ficar ouvindo lá as filas e fazer a atualização dos valores que é enviado para a fila ou recebido dessa fila. Joia. Bom, tem aí as minhas redes sociais de novo, falem comigo. Espero que vocês falem mesmo. E é isso. Queria agradecer pelo tempo aí de vocês e saber se vocês têm dúvidas. Sobre essas estruturas de dados aqui, William, tu tá fazendo o que vem na tua cabeça ou tu tá seguindo algum, tipo, tem uma lista de coisas que tu quer implementar e todas tu vai fazer com o GenSaver só meio que para mostrar capacidade ou o que é que ele pode fazer? A ideia da estrutura de dado veio porque, se eu não me engano, foi o Hermínio comentou que existe, ou foi o Hermínio ou foi o Joel comentou que existe uma task no Accessism para implementação de estrutura de dados. Tinha uma task sobre listas linkadas. E aí eu acumulei aí dois arquivos que já tinham disponíveis um acho que era no Hexdocs e outro acho que era no Elixir School, que o Elixir School era o da pilha, se não me engano, e no Hexdocs era o da fila. Acho que era alguma coisa assim. E aí eu já armazenei eles lá e pretendo estar adicionando outras estruturas tipo essa da lista linkada lá também. É exatamente o exercício da lista linkada. Deixa eu ver se eu encontro, eu posso até colocar aqui no link também. Legal, bacana. Cara, eu não tenho, na verdade, não é uma dúvida, é mais uma observação. Eu vejo que o GenServer é uma biblioteca e uma arquitetura de desenvolvimento, né, de pequenas ferramentas muito eficiente, e eu geralmente, quando eu estou estudando ele, eu estou brincando com ele, eu comparo muito a como que você lida com dados usando o Redux, né? Você padroniza a forma como você manipula os dados e você tenta usar os padrões que você mesmo criou, né? Tu acha que faz sentido essa comparação ou a diferença é discrepante a ponto de não utilizar ela? Cara, eu não sou especialista em Redux não, mas eu acho que não tem muito a ver não. Eu vi um cara fazendo uma comparação, eu assisti uma talk, acho que foi no ano passado, e tinha esse cara, ele fazia uma comparação
do Gene Server com Cloud Functions, né? Com serverless. Porque ele dizia que o Gene Server, você inicia a sua máquina aqui, você vai processar uma chamada qualquer, uma função, e você vai gerar um estado. Você processa uma função e você gera um estado. Ele mostrava esse mesmo diagrama pro Cloud Functions, né? Você tem uma função lá que ela vai ser chamada, vai rodar a função e vai gerar um estado a partir disso. Acho que foi o mais aproximado que eu achei foi isso. Isso aqui. Legal. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, se ela for rapidinha, e aí a gente segue o baile. Alguém tem mais alguma pergunta? Nenhuma. Muito boa talk, William. Legal. Tu tá fazendo a pergunta? Acho que não. Acho que falhou teu áudio. Não, foi só um comentário. Eu disse que a talk dele foi muito boa, muito didática, muito legal. Inclusive um ótimo comentário. Will, cara, muito obrigado pela tua participação no Meetup. Eu também achei do caralho a tua talk. A gente teve sorte hoje. Hoje está sendo um dia excepcional. Está tendo muito conteúdo legal. Cara, muito obrigado. Sinta-se agora, né? Sinta aí na sua casa a salva de palmas da galera. Bom, é isso aí. Espero ver você em outras edições também, trazendo conteúdo para cá. Eu sei que, tipo, apresentar conteúdo é bem trabalhoso e tal. E, cara, tô muito feliz de ter vocês contribuindo com isso. Joia, valeu aí, rapaziada. Boa noite.